Esse vídeo é para falar para você que ainda é possível ser aprovado em 2026. Se eu te dissesse que ainda é possível, se eu te disser que ainda é possível conquistar a sua aprovação este ano, eu acredito que alguém poderia responder que já é tarde demais. Afinal, metade do ano já se passou, eh, editais saíram para vários concursos, tem gente estudando há 2, 3, 5 anos e, na verdade, parece impossível alcançar quem começou antes. Só que essa lógica parte de uma ideia completamente errada. E essa ideia pressupõe que quem estuda há mais tempo está necessariamente aprendendo mais, e isso não é de tudo verdade. E ao longo dos últimos anos, eu acompanhei centenas de estudantes. Alguns estudavam 6, 8 horas por dia e mesmo assim continuavam errando as mesmas questões. Outros, com muito menos tempo disponível, começavam a evoluir, eles evoluíam, de forma muito mais consistente. E a diferença, eu posso te dizer que nunca esteve apenas na quantidade de horas de estudo. A diferença estava na forma como essas horas de estudo eram usadas. E o cérebro, ele não mede esforço, o cérebro responde à qualidade daquilo que você faz. Você pode passar 3 horas lendo um material e sair dali lembrando muito pouco ou quase nada. E também pode estudar 1 hora usando as estratégias certas e construir uma memória muito mais forte. E é por isso que estudar muito não garante a aprovação. Aprender melhor aumenta as suas chances de aprovação. E se eu tivesse, por exemplo, que começar do zero hoje e o meu objetivo fosse conquistar uma aprovação o mais rápido possível, a primeira coisa que eu faria seria escolher uma direção. Um concurso não é um bilhete da loteria, por exemplo, ele é um projeto. E todo projeto começa quando você decide onde quer chegar. Tem gente que muda de edital a cada semana, eh, acumula material, mas não consegue acumular conhecimento suficiente para ficar competitivo. O cérebro, ele aprende por repetição. E quando as disciplinas se repetem, as conexões neurais ficam mais fortes. Já falei sobre isso. Quando você troca constantemente de objetivo, boa parte desse trabalho precisa começar outra vez. Depois, o que eu faria? Eu abriria o edital, que é o meu edital de base, e deixaria que ele comandasse a minha preparação. Parece óbvio, eu sei, mas não é isso que a maioria das pessoas fazem. Muita gente estuda aquilo que considera mais interessante, aquilo que mais gosta. Outras pessoas passam semanas em um único assunto, só porque tem mais facilidade, é mais gostosinho. Só que a banca não pergunta só aquilo que você gosta, eu preciso te falar isso. Ela pergunta aquilo que está previsto no edital. E cada hora de estudo precisa aumentar a sua capacidade de responder e acertar questões que a banca vai cobrar. Se isso não está acontecendo, alguma coisa precisa mudar na sua preparação. E a terceira decisão, que eu tomaria, e talvez pode ser a mais difícil, eu abandonaria a ideia de esperar motivação para estudar. A motivação é algo muito instável, depende do humor, depende do dia, da semana, depende do resultado da última prova, depende até de outras pessoas. E quem constrói rotina depende cada vez menos dessa motivação. Existe uma frase que eu gosto bastante, disciplina é continuar depois que a empolgação vai embora, depois que a empolgação acaba. E a neurociência explica muito isso, né? Quando a gente tem um comportamento, e quanto mais um comportamento se transforma em hábito, menor é o esforço mental para que a gente possa iniciar aquela atividade. Você deixa de fazer negociações com você mesmo todos os dias. Depois, eu também iria mudar completamente a forma de estudar. E existe uma diferença enorme entre entrar em contato com uma informação e verdadeiramente aprender essa informação. Por exemplo, ler um capítulo inteiro, um assunto inteiro, cria a sensação de produtividade, mas essa sensação costuma nos enganar. O cérebro aprende quando precisa recuperar uma informação.
E é por isso que fazer as revisões com o exercício de relembrar e resolver questões, explicar um conteúdo sem consultar o material, revisar para lembrar antes de você esquecer completamente, são coisas importantes de serem feitas. A aprendizagem exige um esforço mental. Quando tudo parece muito fácil durante o estudo, normalmente o aprendizado acaba sendo superficial. E isso acaba explicando outro erro que é muito comum. Tem gente que deixa para resolver questões apenas quando termina todo o assunto, a teoria inteira daquele assunto. Na prática, perde uma das ferramentas mais poderosas de aprendizagem e de identificação onde você está vulnerável. Questões não servem apenas para medir o conhecimento, elas constroem conhecimento. Cada erro vai te mostrar exatamente onde está uma falha, onde existe uma falha. E o cérebro aprende muito quando percebe que errou e também que logo em seguida recebe a informação correta e a identificação, a análise do porquê havia errado. A revisão também é algo muito importante e ela precisa estar na sua rotina. Ela precisa ser uma atividade que você faz sempre, não só quando sobra tempo, né? Precisa fazer parte obrigatória do seu estudo. Existe um fenômeno muito conhecido na neurociência chamado de curva de conhecimento, eu já falei aqui em outros vídeos para você. Se você não volta naquele conteúdo, boa parte dele desaparece, dias depois até. E isso acontece com qualquer pessoa, não é com uma ou com outra. E não significa falta de inteligência, significa que o cérebro elimina aquilo que ele entende que não é importante. Então, toda revisão, ela acaba enviando uma mensagem para você dizendo que aquela informação, para o seu cérebro, dizendo que aquela informação ainda é importante e precisa estar acessível. E isso fortalece a memória. Outra coisa importante de ser feita é acompanhar os resultados. Acompanhar os resultados todas as semanas, como que está a sua evolução. Não apenas sobre horas de estudo, mas entender como que está a sua evolução. Observar o percentual de acerto, quais disciplinas evoluíram, quais assuntos evoluíram, o que continua puxando o seu desempenho para baixo. E quem faz essas métricas consegue corrigir a rota antes do dia da prova, antes que o erro se transforme em meses de preparação desperdiçado. Existe mais uma coisa que eu quero falar, parar de comparar o seu capítulo com o capítulo 50 de outra pessoa, o seu capítulo número 1 com o capítulo 50 de outra pessoa. Comparação gera ansiedade e ansiedade reduz a atenção. E a falta de atenção reduz a aprendizagem. E quando você aprende que você não precisa se comparar, você consegue dar muito mais atenção ao seu processo. E talvez você esteja olhando só para o calendário e pensando que já perdeu tempo demais nesse ano de 2026. Mas o calendário não aprova ninguém, acredite. O que aprova é o que você faz a partir do tempo que você tem. Se você começar a estudar com estratégia, revisar de forma inteligente, resolver questões todos os dias e acompanhar a sua evolução, daqui a poucos meses você não será a mesma pessoa que começou essa preparação. E muitas vezes é exatamente esse ponto que faz a diferença, que separa quem continua apenas tentando de quem finalmente vê o próprio nome no Diário Oficial na lista de aprovados. E eu quero verdadeiramente que este canal sempre ajude você a chegar lá. Não apenas te ensinando, te incentivando a estudar mais, mas fazendo você aprender melhor. Porque quando você entende como que o cérebro aprende, como que funciona, cada hora de estudo passa a valer muito mais. E é por isso que eu já quero pedir para você, se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like, o seu comentário, me fala, daqui para frente, esse segundo semestre de 2026, qual é o seu foco? Qual é o concurso que você está focando para ser aprovado ainda em 2026? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber.